Olá pessoal, estamos aqui no projeto Estuda Aí, projeto do Governo do Estado do Maranhão, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e a plataforma Gonçalves Dias. Eu me chamo Maroni Beckman, serei o seu professor de matemática nesse projeto. Tá? Galera, hoje a gente vai ver um assunto mais tranquilo, né? Vamos falar um pouquinho de porcentagem, né? Porcentagem é importante aí para os diversos conceitos matemáticos, né? Além da matemática financeira, e é um assunto que está bastante presente no nosso dia a dia. Saber quanto é calcular uma porcentagem, saber calcular um aumento, um desconto percentual, é importante, né? É importante para os nossos estudos, é importante também para a nossa vida. Tá? Então, na aula de hoje a gente vai direcionar nesse sentido, saber o que é uma porcentagem, como é que eu represento, como é que eu faço o cálculo de uma porcentagem em relação a um determinado valor, tá? Esse é o nosso tema de hoje, beleza? Então, vamos começar definindo, né, conceito, né? O que é porcentagem, tá? Porcentagem corresponde a uma fração de denominador 100, ou seja, a porcentagem P% significa P parte de 100. Galera, o que a fração faz? A fração, ela representa parte de um inteiro, não é isso? Aí você tem um numerador e você tem um denominador, né? O denominador, ele indica o quê? Em quantas partes iguais você dividiu aquele inteiro, né? Ah, eu dividi uma pizza em 8 fatias. Então, esse 8 ficaria no denominador. E o numerador é aquela quantidade que você quer representar. Ah, eu comi 3 fatias. Então, se eu quero representar o que eu comi, então ficaria 3 sobre 8, 3 partes de 8. Acontece que a porcentagem, ela é uma fração, só que ela considera que o inteiro é dividido em 100 partes. Por isso a palavra porcento. Porcento quer dizer por 100, a cada 100. Então, P% significa uma fração P sobre 100, P partes de 100. Entendido o conceito? Beleza. Então, tem as representações, né? Como é que eu represento uma porcentagem? Primeiro, essa representação, usando esse símbolo aí da porcentagem. Mas você também pode representar essa porcentagem através da fração, aplicando a definição. Tá? Então, 30%. 30% é 30 sobre 100. Pronto, 30 sobre 100. E aí você também pode transformar isso em número decimal, dividido o numerador pelo denominador. Então, isso aqui você é igual também a 0,30. Então, 30%, 30 sobre 100 e 0,30 são representações da porcentagem. Beleza? Então, vamos fazer mais exemplos. 37%. 37, né, sobre 100. 37 sobre 100, se eu for transformar em decimal, dividindo o numerador pelo denominador, que basta você correr a vírgula 2 casas para a esquerda, então você vai ter 0,37. 0,37 significa 37%, tá? 78%, 78 sobre 100. Dividindo, você vai encontrar 0,78. Feito? Ótimo. Mais alguns exemplos. 3%. Ó, 3%, turma, é 3 sobre 100. Só tome cuidado agora na hora de transformar em decimal. Como 3% só tem um dígito, né, fica 0,03. Tem que acrescentar um zero a mais, porque ele vai correr 2 casas para a esquerda. Então, isso aqui é 0,03, ó. Se for 2%, 0,02. Tá? 300%. 300 sobre 100. E 300 sobre 100 dá 3 inteiros, né? 3 inteiros. Tá? Então, 3 representa 300%. 0,5%. 0,5 sobre 100. Então, nesse caso, teremos que correr 2 casas para a esquerda, né? Você está aqui, ó. A vírgula está aqui. Você corre uma, acrescenta um zero, corre outra e bota mais um zerinho. Então, meio por cento é 0,005. Tá? Então, são as formas de você representar uma porcentagem. Importante, porque às vezes as contas, a gente, para fazer as operações com porcentagem, em muitas situações,
eu tenho que transformar a porcentagem ou na representação fracionária ou na representação decimal, certo? Para saber, por exemplo, o cálculo da porcentagem de um determinado valor, certo? Tem que fazer essa conversão, tá? Então é importante que a gente saiba fazer as representações, certo? Pessoal, como calcula, né? A gente percebe que muita gente não sabe calcular o valor de uma porcentagem. Ah, quanto é 30% de alguma coisa. Como é que eu faço para calcular uma porcentagem de um determinado valor? Quero saber quanto é 30% de 1.200. Olha, pessoal, é bem simples. Vamos lá. Você vai pegar esse 1.200, que é o valor que você quer, e você vai multiplicar pela porcentagem aí transformada em fração ou decimal. Eu aconselho até colocar em fração, porque você pode cortar alguns zeros. Então aqui, ó, multiplicado por 30 sobre 100, ó. Olha só. E aí fica legal que você pode até cortar 2 zeros, ó. Corto 2 zeros aqui com 2 zeros aqui, ó. Então, o que sobrou? Né? Sobrou aqui 12, né, vezes 30. Isso aqui dá quanto? 360. Então, 30% de R$ 1.200 significa R$ 360. Certo? Ah, professor, não entendi. Vamos fazer um outro exemplo. 15% de 900 tijolos. Então, você vai pegar o 900 e vai multiplicar pela porcentagem transformada em fração. Tá? Então, eu vou botar o 15%. 15 sobre 100. 15 sobre 100, olha só. Aí você pode, eu posso fazer essa conta de duas maneiras. Eu posso multiplicar o 900 pelo 15 e o resultado dividir por 100. Ou posso dividir o 900 pelo 100, que fica mais fácil, turma, porque você pode cancelar 2 zeros. Ó, tá? Então, teremos aí, como resultado, ó, o 9 vezes o 15. Né? Pronto. Tá? Basta multiplicar 15 vezes 9. Quanto é que dá 15 vezes 9? 45 fica 5, vão 4, 135. Então temos 135 tijolos. Perfeito? Beleza? Então dessa forma você calcula a porcentagem de um determinado valor. Multiplica o valor pela porcentagem transformada aí em número decimal em fração. Você poderia pegar 900 e multiplicar por 0,15, se assim você preferir, vai dar a mesma coisa, né? Mas na forma de fração eu acho que fica um pouco melhor. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo. Ó, 6% de 400 quilos. Então 400 eu vou multiplicar por 6 sobre 100. Tá? Dá para cortar 2 zeros. Então ficou 4 vezes 6. Nós temos aí o resultado, 24. Tá? 10% de 200 reais. 200 reais, que vai multiplicar 10 sobre 100. Vamos fazer isso aqui diferente? Vou multiplicar aqui 200 por 10. Ó. Então aqui vai dar 2.000 dividido por 100. Tá? Corta 2 zeros, ó. Você está 20 reais. Ó. 10% é bem fácil, né? Porque o 10% basta você dividir por 10. Certo? 1.750, 5% aí de 1.750. Olha só, vamos lá. Vou pegar 1.750 e vou multiplicar por 5 sobre 100. Pessoal, aí não tem 2 zeros. Como é que eu faço então? Você cancela um, ó, tá? Você corta um 0 com um 0, né? Bota, e vai multiplicar 175 por 5. Vamos fazer essa continha aqui do lado, 175 multiplicado por 5. 5 vezes 5 dá 25, fica 5, vão 2. 7 vezes 5 dá 35, com 2, 37. Tá, 7 vão 3. 1 vezes 5, 5, com 3, 8. 875. Então, teremos aqui 875 dividido por 10. Né? Na divisão por 10, você corre uma vírgula para a esquerda
você vai ter R$ 87,5. Beleza? Esse aí é o resultado de 5% de 1.750. Tá? Por último, aqui o 0,6% de 1.300. Turminha, esse 0,6%, 0,6%. Você vai escrever isso aqui, 0,6 sobre 100, né? Só que fica decimal. O que você pode fazer? Você bota 6, você corre uma casa, você bota 6, e aí em vez de botar 100 embaixo, você bota 1000, ó. Tá? Para não ficar com o número decimal. Tá? Uma estratégia. Aí, beleza, vamos pegar o 6 sobre 1000, não é isso? E multiplicar ele por 1.300. Certo? Cancelaremos aqui 2 zeros. 2 zeros. Aí ficou 13 vezes 6 dividido por 10. Vamos fazer a conta aqui do 13 vezes 6. Dá 18. Vai 1. 1 vezes 6, 6 com 7. Ficou 78. Mais 78 dividido por 10, não é isso? Dividido por 10. Dividido por 10 ficou 7,8. Beleza? Então, dessa forma você faz aí um cálculo de uma porcentagem, tá? Vamos fazer um exercício mais contextualizado? Vamos lá. A Chapa Azul venceu as eleições do Grêmio Estudantil da escola, obtendo 65% dos 1.300 votos dos alunos da escola. Quantos votos a Chapa Azul obteve? Então, turma, ela teve 65% de 1.300. Então, eu preciso saber quanto equivale esse 65% de 1.300. Então, foi o que nós fizemos lá no exercício anterior, um exercício de fixação. Aqui já é um exercício mais contextualizado. Então, vamos pegar o 1.300 e vamos multiplicar pela porcentagem, que é 65 sobre 100, que é o 65%. Beleza? Aqui eu tenho zeros que eu posso cortar. Quando tem zeros, a gente pode cortar. É legal, ó. Corta 2 zeros. Esse cortar zero é uma divisão, turma. Você está dividindo 1.300 por 100, tá? Agora você tem que cortar a mesma quantidade de zeros. Que corta em cima, corta embaixo. Como a quantidade é igual, eu tenho 2 zeros no numerador e 2 no denominador, e é produto, é multiplicação, não é soma, então dá para cortar os dois tranquilamente, tá? Então o que restou aqui? Restou 13 multiplicado por 65, né? Vamos fazer essa continha aqui do ladinho para saber quanto é 13 vezes 65. 3 vezes 5 dá 15, vai 1. 1 vezes 5, 5 com 6. Quando você multiplica pela dezena, você pula uma casa, né, turma? 3 vezes 6 dá 18. Sobra 1. 1 vezes 6, 6 com 7. Soma agora, né, os resultados. Fica 5, 4, 14. Vai 1, 845. Então, quer dizer que a Chapa Azul, ela venceu a eleição com 845 votos. Beleza? Tranquilo? Todo mundo vai sair dessa aula sabendo calcular uma porcentagem, tá? Que é importante, aparece nos concursos, mas também, turma, é importante para o nosso dia a dia, né? A gente tem que saber calcular as porcentagens, porque isso é uma coisa que aparece com muita frequência no nosso cotidiano. Vamos para a próxima. Foi feita uma pesquisa com 2.000 alunos do ensino médio sobre o transporte que usavam para ir à escola. E 60% afirmaram que usaram transporte público. E destes, 12% afirmaram que não tinham carteira de estudante que daria o direito à minha passagem. Quantos alunos da pesquisa estão sem carteira de estudante? Beleza, galera. Vamos lá. Primeiro, eu tenho um total, tá? Eu tenho um total de 2.000 alunos. 2.000 alunos. Beleza? E eles disseram que 60% desses alunos, 60% desses alunos usam o transporte público. Transporte público. Beleza?
E destes que usam transporte público, 12% não tem carteira de estudante. Tá? Então ele quer saber quantos alunos entrevistados não têm carteira de estudante. Pessoal, primeiro vamos calcular quantos usam transporte público. Tá? Porque é destes, né, que a questão fala, que serão aqueles que não têm carteira de estudante. Então vamos calcular quanto é 60% de 2.000, né? Paremos aqui 2.000 multiplicado por 60 sobre 100, que é o meu 60%. Né? Cortaremos aqui 2 zeros com 2 zeros, né? Ficaremos então com 20 vezes 60. Ou seja, 1.200 alunos entrevistados, eles usam transporte público. Aí o exercício fala que destes, 12% não tem, no caso aí, a carteira do estudante. Então vamos agora fazer a outra parte do cálculo. Para saber que só que é 12% de quanto? De 1.200. Certo? Destes. Então, destes é do 1.200. Então, vamos calcular 12% de 1.200, né? 12 sobre 100. Posso botar porcentagem na frente, não tem problema. 12 sobre 100. Multiplicado aqui por 1.200. Beleza? Posso aqui cortar um zerinho, ó. Sempre cortar um zerinho fica legal. Corta. Né? Restou aqui 12 vezes 12. Né? E 12 vezes 12 dá 144. Então, essa aqui é a resposta do meu exercício. 144 não tem carteira de estudante. Tá? E agora, pessoal, como é que eu calculo o percentual de um percentual? Né? Poderia ter feito isso anterior. Calcular quanto é 12% de 60%. Né? Que a gente poderia fazer isso. Então, vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa conta. Eu quero saber quanto é 15% de 90%. Na verdade, você faz da mesma forma que você calcula o percentual de um determinado valor. Você vai multiplicar. Só que aí você vai transformar os dois em fração. Ó. 15 sobre 100, certo? Multiplicado por 90 sobre 100. Beleza? 15 sobre 100 multiplicado por 90 sobre 100. Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Multiplicar o 15 por 90 e o 100 vezes 100. Tá? 15 vezes 90, 15 vezes 9, vamos fazer essa continha aqui. Acho até que nós já fizemos essa conta nessa aula. Aqui dá 45, fica 135, né? Que sobra aqui 4, 135, só que tem um zero. Então ficou aqui 135 mais um zero. Dividido por 10.000. Porque 100 vezes 100 é 10.000. Só que eu quero saber quantos por cento dá isso. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar um zero com zero. Só que embaixo ficou sobre 1.000. E a gente sabe que a porcentagem, turma, ele é sobre 100. Então, o que eu vou fazer? Olha, como eu quero que fique 100 embaixo, eu vou dividir em cima e embaixo por 10. Tá? Colocar 13,5. 13,5. Embaixo eu coloco 100. Porque eu já vou transformar isso em porcentagem. 13,5%. Tá? Então, 15% de 90% de um valor é 13,5% desse valor. Certo? Vamos fazer mais um aqui. 12% de 40%. Vamos lá. Vamos fazer mais essa. 12 sobre 100, certo? Multiplicado por 40 sobre 100. Multiplicando os dois, 2 multiplicado por 40
dá 480. Dividido 100 vezes 100, 10 mil. Cortando o zero, vai ficar 48 sobre 1000. Só que eu não quero sobre 1000. Eu quero sobre quem, turma? Eu quero sobre 100. Então basta você botar 4,8. Tá? Então fica 4,8 sobre 100. Ou seja, esse valor representaria 4,8% do valor inicial. Beleza? Então, turma, na aula de hoje a gente viu o conceito de porcentagem e principalmente saber calcular a porcentagem. Eu não vou aceitar que nenhum aluno saia dessa aula sem saber calcular a porcentagem de um determinado valor. Beleza? Então, um abraço, até a próxima.